pela minha idade e por estar bem, né, fisicamente, então eu sempre chamei atenção nas academias, por onde eu passei. E hoje o brasileiro, ele deixou de sonhar. O brasileiro quer ter, ele não quer ser. É porque eu costumo dizer que dinheiro a gente não ganha, a gente faz. Um sonho, ele é planejado. Um sonho, ele pode ser de curto, de médio e de longo prazo. E para cada um desses, você precisa traçar uma meta, um objetivo de como realizá-lo, porque ele tem um custo. A vida, ela não se resume à pouca idade que tem. Então, assim, a gente quer envelhecer, mas como você quer envelhecer? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Empúria Pod Talk Show. O podcast que une empoderamento e empreendedorismo como nem o outro do Brasil. Bora curtir mais um episódio? Hoje nós falaremos sobre empreendedorismo como meio de transformação, criando impacto e inspirando mudanças. Eu sou Tamires Neto, mentora de empreendedoras, especialista em desenvolvimento humano. Antes da gente seguir, de eu apresentar as convidadas brabíssimas que estão aqui hoje, eu já quero pedir para você que está assistindo, para você já se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhá-lo com o máximo de pessoas possíveis para que as mensagens que transmitiremos aqui hoje sejam alcançadas pelo máximo de pessoas possíveis. Gente, hoje o episódio vai ser realmente muito especial, porque nós temos mulheres aqui empreendedoras sensacionais. Eu quero já apresentar a primeira, que quando eu vi o descritivo, me chamou muita atenção. Ela é uma policial de carreira, com 16 anos de experiência, que também se destaca como empreendedora no ramo da moda e de acessórios fitness. Seja muito bem-vinda, Lene. Prazer, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Estou muito ansiosa para ouvir tua história. É uma honra estar aqui. Obrigada. E ao lado da Lene, uma empreendedora que eu tive o prazer de conhecer assistindo o episódio dela. Ela já veio aqui no Empúria e está retornando para engrandecer ainda mais o nosso podcast. Ela é educadora financeira, mentora de investimentos e se dedica em transformar pessoas endividadas em investidores. Flávia Alves, seja bem-vinda de volta. Ai, agradeço, Tamires, é um prazer estar aqui novamente. Amo estar aqui nessa casa e toda vez que eu tenho a oportunidade, para mim é uma honra de poder compartilhar um pouco do conhecimento e trazer, né, um pouquinho do que é o empreendedorismo na vida das mulheres, na vida das pessoas e principalmente a educação financeira. Com certeza. Eu quis que o nome de hoje, na verdade, do tema de hoje, falasse de transformação. Porque o que eu vejo de vocês duas acaba levando para essa palavra. Então, a gente tem a história de uma mulher que passou por um processo de transformação e outra também. E eu quero muito que vocês falem sobre isso e de como o processo de transformação de cada uma de vocês levou ao empreender. Eu quero começar com a Lene. Lene, me conta um pouco da sua trajetória e como você identificou a oportunidade de empreender fora do seu campo de atuação. É policial há muitos anos e eu sempre tive uma vida voltada para atividade física. Então, são mais de 30 anos que eu frequento academia e eu sou corredora também. Já fui competidora, hoje não mais, mas eu sou apaixonada pelo mundo dos esportes. E de alguns anos para cá, pela minha idade e por estar bem, né, fisicamente, então eu sempre chamei atenção nas academias, por onde eu passei. E você acaba se tornando uma referência, né? E aí meus looks faziam sucesso, as meninas sempre perguntando: ai, nossa, que linda a roupa que você está usando, onde você comprou? E aí eu vi aí uma oportunidade, né, de fazer dinheiro, né? Porque eu costumo dizer que dinheiro a gente não ganha, a gente faz. E aí eu agarrei a oportunidade e realmente a gente tem crescido. Eu falo a gente porque meu marido é meu sócio, né? Então eu sempre falo no plural. E a gente tem crescido, tem vislumbrado outras oportunidades, já estamos pensando em expandir. E eu amo esse mundo, o mundo fitness, né? E o ser policial, eu comecei assim, eu era concurseira porque eu acreditava que, muito antes de conhecer o empreendedorismo, né, eu acreditava que eu precisava de um bom salário, né? 2 filhos para criar, recém-separada, então eu precisava melhorar minha renda para poder criar os meus filhos.
E aí eu falei, gente, qual é a melhor forma de eu melhorar financeiramente mais rápido, né? Se eu for fazer... Na época, eu não tinha curso superior, hoje eu já tenho. Falei, se eu for fazer uma faculdade, ter que fazer uma pós-graduação, entrar numa empresa e mostrar serviço para poder crescer, isso pode demorar anos. Então, concurso público é a forma mais rápida, porque eu passo e já entro com um bom salário. E aí foi o que eu fiz. Comecei a estudar para concurso, estipulei metas, passei em 3, escolhi um, né? E estou lá até hoje. Sou apaixonada também pela minha carreira. E o empreender eu comecei foi na pandemia, no meio da pandemia, no auge da pandemia, que eu estava trabalhando normal, né, na minha função, e veio a ideia de montar a loja, mesmo com as academias fechadas, né? No início eu pensei em atingir as pessoas que corriam junto comigo, no meu grupo, e a gente montou e deu super certo. Mas como é para você continuar trabalhando e empreender? Porque geralmente quem chega até aqui compartilha uma história de transição de carreira, Sim, como é o caso da Flávia, que a gente vai falar em breve, né? Eu também transicionei. Eu tenho experiência com serviços públicos, trabalhei quase 10 anos. Eu sou assistente social de formação, então trabalhava na assistência social, trabalhei na educação, trabalhei em uma multinacional por quase 10 anos, de forma simultânea também. E depois comecei a empreender. E todas as pessoas que eu entrevistei até o momento transicionaram. Sim. E você consegue equilibrar? Como é para você fazer isso hoje? O empreendedorismo é uma escola de transformação para a vida da gente como um todo, né? Eu falo assim que desde que eu comecei a empreender, eu tive a minha vida transformada, porque você busca mais conhecimento, né? Quando você começa a empreender. E eu digo que é um caminho sem volta. Então, dizer que não dá vontade, dá. Porém, como eu tenho muitos anos de carreira, eu daqui a 5 anos, eu posso pedir aposentadoria especial, me trava, porque se eu não tivesse o meu emprego, eu já estaria com a loja física, já estaria com fabricação própria, então atrapalha sim. Mas eu resolvi continuar movimentando do jeito que eu estou movimentando, crescendo da forma que dá para poder levar as duas carreiras, né? Mas depois que eu me aposentar ali... assim, eu acho que é paixão também pelo meu trabalho. Eu gosto da minha carreira como policial. Eu gosto muito. Eu costumo dizer que tem que fazer sentido, né? Sim. Empreender não tem uma fórmula mágica, tem que fazer sentido pra gente. Exatamente. Isso que torna o empreender especial, que é você fazer do seu jeito. Então, se faz sentido para você continuar com a sua carreira na polícia e empreender, você tem sucesso nas duas áreas. Isso se te faz feliz, se faz sentido, se te completa. Mas o amor é o empreendedorismo. Depois que eu comecei, eu sempre amei a minha profissão, como eu amo. Mas se você falasse para mim hoje, cara, não tem como você levar as duas escolhas. Você é obrigada a escolher uma. Seria o empreendedorismo, sem dúvida nenhuma. E quem sabe, a gente vai ter mais algumas perguntinhas aqui, explorar um pouquinho mais de você. E a gente vai chegar nesse assunto. Agora eu quero ouvir da Flávia. A Flávia já esteve com a gente, tem uma história lindíssima de superação, de transformação, e hoje transforma pessoas, né? E as vidas dessas pessoas. Isso é muito especial. Mas eu queria que você trouxesse, com essa vontade para falar dos seus primeiros passos no empreender. Olha, o empreender para mim foi algo muito especial e impactante. Porque foi num momento de muita incerteza e um desejo tremendo de aprender a colocar o dinheiro a trabalhar por mim. E isso era uma necessidade minha, e eu entendo que é uma necessidade de todo ser humano. Porque, infelizmente, não somos ensinados a como fazer o dinheiro trabalhar, como cocriar essa realidade na nossa vida. E no momento de transição de carreira, onde eu estava com problemas de saúde, isso se tornou latente. E estudar para buscar esse conhecimento foi a forma como eu achei de empreender. Porque naquele momento de transição de carreira, eu tinha o recurso disponível a mim, que eu acumulei ao longo da minha carreira, mais a minha rescisão de trabalho.
E aquela... Só um detalhe, Flávia, eu sou curiosa. Algumas Sim. pessoas dizem fofoqueira, tá? E quando eu assisti o seu episódio, você falou que transicionou. Sim. E eu fiquei curiosa, eu falei, mas você veio da onde? O que você fazia antes? Você pode dizer? Posso. Se sentir à A vontade? minha formação, eu me formei em Engenharia Industrial Mecânica. Trabalhei na área técnica desde antes de me formar. Eu trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Trabalhei na Uzi Minas. Na área de projetos, era uma empresa chamada Cobrap na época, que era uma terceira. Então, toda a parte de projeto voltado para a área do alto forno, laminação, eu atuei através dessa empresa. E também para a Cosipa, porque teve um momento que a Uzi Minas comprou a Cosipa em São Paulo. Então, a reforma do alto forno, eu também trabalhei como desenhista junto nesses projetos. Uhum. Quando eu me formei, eu fui para Belo Horizonte, porque eu queria fazer mestrado na área automobilística. Eu sempre tive, desde a adolescência, um desejo muito grande de trabalhar na área automobilística e desenvolvi durante a faculdade um projeto chamado Minibaja, onde eu fui time líder feminina, primeira equipe brasileira de Minibaja do Brasil. Fui eu que criei na faculdade, a gente desenvolveu um carro e durante 2 anos eu vim correr em Interlagos, pilotar, e isso fez uma diferença muito grande para mim nessa questão de liderança. Éramos 4 mulheres e no meio de equipes só masculinas. Foi um projeto muito interessante que me abriu portas para trabalhar na Fiat. Eu consegui também fazer mestrado automobilístico na PUC, em Belo Horizonte, em virtude disso. E trabalhei na Fiat durante 2 anos no desenvolvimento do estilo. Eu era time líder de projetos na parte de suspensão dianteira, traseira e motopropulsor. Quando lançou o carro, eu resolvi me desligar da empresa e fiquei por um tempo estudando para concurso público. Nesse interim, eu fui convidada para fazer uma entrevista para trabalhar na área de compras numa empresa chamada Fosfértil, lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eu fui para a entrevista e nessa entrevista eu fui contratada e ali eu iniciei na área de compras. Porque enquanto time líder de suspensão na parte lá da Fiat, eu lidava muito com fornecedores, muito com a área de compras, no desenvolvimento de produtos, das peças, dos componentes, eu tinha muita interação. Então, isso estava no meu currículo. Foi o que fez com que me chamassem para trabalhar na área de compras. E nessa empresa, eu fiquei 11 meses lá no Triângulo Mineiro e depois fui transferida para Cubatão. Toda a gerência foi transferida para Cubatão. E ali eu fiquei por 18 anos trabalhando nessa empresa. A Vale comprou o braço fertilizantes da Fosfértil, então se tornou Vale Fertilizantes. E eu desenvolvi a minha carreira na área de compras e cheguei à parte de coordenação de equipe e assumi gerências interinamente por um período. Participei de vários projetos e foi assim que eu desenvolvi a minha carreira no mundo corporativo. A gente pode dizer que essa experiência te levou à área de compras, que você permaneceu por muitos anos. Sim. Despertou já algo em você em relação a finanças e a dinheiro? Então, a questão das finanças, eu sempre tive comigo desde sempre, desde que eu entrei na área profissional, de guardar. Eu tinha muito comigo essa questão do poupar. Por quê? Porque nessa trajetória, eu tive 2 lacunas de desemprego. E foi um momento muito difícil. E durante a minha faculdade também, eu passei por momentos de dificuldade financeira. Eu devia à faculdade, eu tive vários momentos, todo semestre eu tinha que pegar uma fila quilométrica para negociar e renegociar juros e para poder fazer a minha matrícula para o próximo semestre. Então, essas experiências me marcaram. Quando eu comecei a ter o meu salário e ter melhorias salariais, eu sempre tive essa preocupação de não passar por desemprego novamente. E essa necessidade de guardar. Então, durante toda a minha carreira, eu sempre procurei viver no minimalismo, nunca me faltou nada, sempre fiz viagens, sempre tive tudo o que eu precisava, mas o extra eu guardava. As bonificações que eu fui recebendo por mérito ao longo da carreira, eu guardava. Férias em dobro, eu guardava. 13º, eu guardava. Eu vivia com o necessário.
E fui assim pela vida. Então, eu fui criando a minha reserva financeira gradativamente. Como eu não sabia investir, eu colocava em produtos bancários, que eram me sugeridos por gerentes, bancos. Eu perguntava onde que era o melhor produto do momento, ele me falava, eu colocava ali o meu recurso. Porém, na linha do tempo, eu não via esse recurso se multiplicar. Eu via o meu esforço em fazer os meus aportes mensais, mas não via o dinheiro trabalhar por mim. Quando foi chegando o momento da transição de carreira por motivo de saúde, a minha preocupação se intensificou. Porque de onde você para de colocar, fazer os seus aportes, de onde você tira e não repõe, a tendência é acabar. Pode levar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas eu não sabia por quanto tempo eu teria que ficar afastada do mercado de trabalho. Eu estava com um problema de saúde, precisaria me cuidar. Então, eu comecei a ter uma ansiedade muito grande e comecei a questionar a Deus pedindo uma direção. O que eu faço nesse momento? Eu preciso, esses anos todos, enquanto eu tive saúde, eu dei o melhor de mim para as empresas às quais eu trabalhei. Eu dei a minha saúde em troca do Vilmetal e agora eu preciso parar. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para mim. E o que eu faço nesse momento, com os recursos que eu acumulei, como eu faço esse dinheiro trabalhar por mim? E aí foi aonde veio a virada de chave. Eu fui estudar, fui fazer um MBA em investimentos, porque eu não conhecia nenhum investidor. Geralmente, quem é investidor não ensina e não fala como faz. Naquele momento, nas mídias sociais, não se falava tanto de investimentos. E eu falei, eu preciso aprender, porque ninguém nasceu sabendo. Então, a partir do momento que ninguém nasceu sabendo, eu preciso descobrir aonde tem a fonte do conhecimento, porque eu vou lá beber dessa água. Eu vou aprender. Não é porque eu não sei hoje que eu não vou saber amanhã. E essa foi a diferença. Eu fui buscar o conhecimento e comecei na cara e na coragem, sozinha, na tentativa e erro, criar a minha própria carteira de investimentos e passei por uma crise do mercado financeiro que me testou como investidora iniciante e que me trouxe êxito, porque é nas crises que a gente cresce, é nas crises que a gente aprende realmente e separa o joio do trigo, as crianças os meninos dos homens, as meninas das mulheres. E ali eu tive a oportunidade realmente de ver o meu patrimônio se multiplicar, porque eu trabalhei bem a minha mentalidade, busquei mentores, acompanhar pessoas que realmente tiveram sucesso, e o que eles falavam para mim, eu fui absorvendo e criando a minha mentalidade. E na hora da crise, eu utilizei desse conhecimento para me manter firme na posição correta, passar pela crise e ver o meu patrimônio se multiplicar e a renda ser gerada. E a partir daí eu consegui minha aposentadoria. Sensacional, né? Nossa, você foi contando tudo isso, eu fui idealizando você dando cada passo e fazendo cada coisa dessa. Eu pude ver o seu episódio que, enfim, foi sensacional, tudo que você trouxe de conhecimento, mas também sobre a tua vida. E o que você fala, o que você traz para mim, eu trabalho com mentalidade, né? Então, o que você traz para mim era um comportamento que você tinha até então de poupar. E depois, com a crise, você enxergou a oportunidade de fazer o seu dinheiro render. Sim. E de que forma a forma que você transformou a tua vida, você quis transbordar e fazer isso pelas pessoas. Exato. E o que eu vejo é que realmente a gente cresce nesses momentos, parafraseando você. Você falou que criou o teu negócio na pandemia. Sim. Você também... A crise que você cita foi a pandemia, Foi da pandemia. Né? Foi em 2019 que eu fiz a transição de carreira. Em 2020 estourou a pandemia. E foi durante a pandemia que veio a crise no mercado financeiro. Uhum. E eu tive que passar. Eu estava completando 1 ano que eu tinha criado a minha carteira, que eu estava estudando. E aí eu passei pela crise e fui testada. Porque ali, na verdade, é um momento onde você é testado para ver realmente Exatamente. se você aprendeu, teve o aprendizado correto. Porque ou você coloca tudo a perder, ou você tem êxito. Exatamente. Todos nós fomos testados, né, Sim. com a pandemia, e nós somos o tempo todo com as crises que aparecem no dia a dia. Eu gosto muito de trazer um pouco de mim, até para vocês entenderem por que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje por conta de desafios e crises, em especial também por conta da pandemia. Eu perdi 6 familiares para a Covid. Eu também perdi. Você perdeu seu pai, Perdi meu né? pai, perdi tio, tia, perdi muita gente na minha família perdi também. 6, perdi minha avó,
3 tios, minha mãe e minha irmã. Eu tive Covid, sobrevivi, meu marido não teve, meu filho teve, sobreviveu. Meu pai foi o único que foi internado e sobreviveu à internação. E eu trabalhava, como eu falei para vocês, né, nos serviços públicos, multinacional. E as crises que aconteceram na minha vida em função dessas perdas e depois de um diagnóstico difícil, meu filho é autista, me fizeram empreender. Mas o que faz, na verdade, a gente tomar a decisão de empreender e se enveredar por um caminho até então desconhecido? Você se vestia muito bem, as pessoas reconheciam os teus looks na academia, queriam. Você chegou a uma oportunidade ali em meio à crise. A Flávia tinha um comportamento ao longo da vida que foi acentuado pelos 2 períodos de desemprego, mas que, conforme a questão de saúde, fez ela mudar a mentalidade e falar: não basta só poupar, eu preciso investir. Exato. E eu, devido às perdas, devido a um diagnóstico difícil, também precisei repensar a trajetória da minha vida. E isso é possível a gente fazer isso quando a gente tem uma mentalidade disponível e permissiva. Quando a gente se coloca à disposição para mudar e enxergar alternativas e estratégias para fazer algo diferente daquilo que a gente fazia, né? Quando você traz a questão do poupar, isso... hoje, quando a gente pensa em cidadão brasileiro, a gente quase não pensa muito nas pessoas que poupam. As pessoas geralmente gastam. Consumo. Mas aí, se a gente for colocar numa ordem, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Sim. Isso aqui é uma pessoa leiga falando, uma pessoa de humanas, tá? É a pessoa que gasta, depois a pessoa que poupa, depois a pessoa que investe. Sim. Eu confesso que eu estou na fase do gasta-gasta, tá? Mas eu entendo que eu tenho um padrão comportamental que eu carrego da minha vida, em especial da minha vida familiar, que me fizeram ter o comportamento que eu tenho hoje. Mas que sou eu que tenho recursos próprios, que pode me permitir mudar a forma como eu conduzo a minha vida financeira. Exato. Então, quando a gente percebe que o poder está na gente, não só de mudança, mas de empreender, isso é muito poderoso. Exato, porque tudo parte da consciência, né? A questão da mentalidade, eu acabei de desenvolver um curso com a metodologia justamente voltada para isso. O primeiro pilar da metodologia é a consciência. Quando você tem a consciência de que o seu comportamento, as suas decisões, as suas atitudes estão te fazendo tomar decisões que não são favoráveis ao seu financeiro, já é o primeiro passo. Exato. Porque você precisa entender quais são as crenças, quais são os sabotadores que você traz consigo que te levam a tomar decisões equivocadas com relação ao dinheiro. Perfeito. E aí olhar para essas crenças e ressignificar por crenças positivas financeiramente. Exato. Isso é o início de tudo. O segundo passo do meu pilar é o motivar. O que pode te motivar a transformar isso na sua vida? Porque isso é condicionamento. O ser humano ele já está condicionado ao consumo. Então, o que vai te motivar a mudar o seu padrão mental, o seu eu financeiro, são os seus sonhos. E hoje o brasileiro, ele deixou de sonhar. O brasileiro quer ter, ele não quer ser. Então, a partir do momento que ele só quer ter o consumo, ele não se permite sonhar. É tudo no imediatismo. E o sonho, você não consegue realizar um sonho da noite para o dia. Um sonho, ele é planejado. Um sonho, ele pode ser de curto, de médio e de longo prazo. E para cada um desses, você precisa traçar uma meta, um objetivo de como realizá-lo, porque ele tem um custo, ele tem preço, ele tem um tempo. Eu posso querer viajar amanhã, mas se eu estiver trabalhando no CLT, eu não vou conseguir viajar. Eu vou precisar planejar as minhas férias. Quando vai ser as minhas férias? Eu preciso negociar com a empresa lá quando que vai ser as minhas férias. Então, eu vou fazer um planejamento de viagem. Sim. Vou ver quanto custa a viagem, para onde eu quero ir. Vou sozinho ou vou acompanhado. Isso tudo é organização financeira. Você precisa se organizar e se planejar para realizar o seu sonho. Quero comprar um carro. Meu sonho é ter uma casa própria. Não, meu sonho é a minha aposentadoria, a minha liberdade financeira. Isso é da noite para o dia que você conquista? Não. Isso leva um tempo
E aí você precisa realmente se planejar para realizar isso. Só que as pessoas, elas não querem esperar para ter as coisas. Elas querem ter hoje e mesmo sem ter condições, elas aproveitam do crédito fácil que é liberado por aí para poder ter. E aí é onde começa o ciclo de endividamento do indivíduo. Porque é um ciclo vicioso. Quanto mais crédito você tem, mais endividado você é. E hoje nós temos 71 milhões de endividados inadimplentes no país em virtude do crédito fácil que é cedido pelo governo, é cedido pelas instituições financeiras. Então, para você chegar nesse pilar de reorganizar a sua vida financeira, você precisa se pagar primeiro. O que é o se pagar primeiro? Primeiro, você recebeu os seus recursos, a primeira coisa que você vai fazer é pagar os seus sonhos. Você já determinou quais são, você já sabe o quanto custa, em quanto tempo você precisa juntar para realizá-los. Então, você primeiro se organiza, pagando-se primeiro, para depois você pagar as suas despesas. Você inverte. E aí você começa a ter êxito nas suas realizações. Olha, depois eu quero conversar com você, mulher, para você me ajudar bastante com algumas coisas aí, mas eu tenho certeza que você já está ajudando bastante. Você aí de casa, você está escutando tudo isso, né? Deixe seu comentário, sua dúvida. Já segue Flávia, Lene, me segue no Instagram para vocês acompanharem tudo isso. Agora, eu preciso explorar um pouquinho mais sobre a atuação como policial da Lene. Eu quero saber de você se a tua atuação enquanto policial, se ela influencia de alguma forma a condução do teu negócio. Não e sim. Eu tenho uma flexibilidade de horário muito boa. Foi um dos motivos que me levou a empreender, né? Como eu trabalho por escala, isso há 16 anos, nunca mudou para mim, eu trabalho 24 por 72. Então, é um dia por 3 de folga. É um dia de trabalho por 3 de folga. Então, isso me ajuda muito. É lógico, né? Se eu pudesse estar na minha empresa todos os dias, as coisas fluiriam com mais rapidez. Mas eu consigo conciliar de boa e eu separo, eu não misturo. Por exemplo, ninguém me vê fazendo propaganda do meu negócio no meu trabalho, entendeu? As pessoas que treinam, que me seguem no Instagram, que sabem, mas eu separo muito bem as coisas. Legal. E eu sou apaixonada pelas duas coisas. Eu acho que eu sou apaixonada pela vida. E aí, desde muito cedo, eu sempre me preocupei muito com me cuidar. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar também com isso, para mim foi um presente. Porque, querendo ou não, a gente acaba influenciando, né? E o fato de eu estar hoje com 50 anos de idade, fisicamente e de saúde, eu também estar muito bem. E poder falar sobre isso, não só levar um look bacana para você malhar, mas falar do como é importante você se cuidar uma vida inteira, né? Para poder, porque a vida, ela não se resume à pouca idade que tem. Hoje você está na casa dos 20, amanhã você vai estar na casa dos 30, na casa dos 40. E eu costumo dizer que a conta começa a chegar quando você pisa nos 40, né? 45, 50. Então, assim, a gente quer envelhecer, mas como você quer envelhecer? Né? Como que você quer envelhecer? Então, eu sempre faço um exercício, peço aquelas amigas preguiçosas para o treino, eu falo, gente, faz um exercício, se encara na frente do espelho, mas se encara com reflexão e fala, ô Maria, como você vai estar daqui a 10 anos? Né? Principalmente aquelas que estão com 40, como você vai estar com 50 anos? Como você se enxerga? É assim que você quer estar? Porque você tem que definir como você quer estar. E eu, assim, eu brinco, né, falando, eu falo, gente, por que ao longo da minha vida eu não sonhei, quando chegar aos 50 anos, ser dona de um jatinho particular? Porque eu sou a prova viva que a gente realiza tudo que a gente sonha. Porque quando eu tinha 18 anos, eu sonhei estar nos 50 como eu estou hoje, fisicamente, de aparência, só que faltou sonhar maior profissionalmente. Porque profissionalmente eu estou no caminho, né? Eu amo a minha profissão, mas eu estou no caminho, ainda não realizei tudo que eu tenho para realizar. E até comentamos sobre isso, né, Flávia? Sim. Falei com a Flávia, Flávia, eu poderia parar
Eu estou com 50 anos, eu poderia viver do meu salário, né, com 16 anos de carreira. Meus filhos, eu tenho 2, já estão formados, quer dizer, o mais novo forma agora em agosto, médico, então não vai precisar de mim. E eu poderia parar, né, e viver do meu salário, que dá para viver muito bem. Eu sou muito saudável, mas eu não consigo, porque eu tenho algo mais para contribuir, né? Então, eu tento muito falar com as mulheres da minha idade. Por que da minha idade? Porque as mulheres mais velhas, elas são mais dependentes de parceiro, né? As mais jovens empreendem mais, já vêm mais com essa mentalidade de liberdade, de se construir financeiramente. E então, assim, é isso. Olha, você falou tanta coisa agora. Você, para mim, é uma inspiração, de verdade. Uma inspiração em vários sentidos. Primeiro, eu já vou falar em como empreendedora mesmo. Sabe por quê? A mensagem que você passa é que, independente da idade, independente do que você já construiu, se você tem um desejo no seu coração, ainda há tempo de você fazer. E você começou, você não alcançou ainda tudo o que você queria, mas você sabe aonde você quer chegar. E sabe como eu me vejo? Eu me vejo com 100 anos trabalhando. É por isso que eu cuido da minha saúde. Eu falo, eu nunca vou me aposentar. Eu só vou me aposentar quando eu fechar os olhos, porque enquanto tiver vida, ainda há algo para servir. E a gente está aqui para isso, né? Exato. A vida é um serviço. A gente não está aqui para descansar, né? Para curtição. A gente está aqui para servir. E, de alguma forma, com o nosso trabalho, a gente abençoa a vida do outro, né? Sem inspirando. dúvidas. Então, eu falo muito isso com as mulheres, principalmente da minha idade. Meninas, vocês podem começar a construir a vida de vocês agora. Não vem com esse discurso, eu já estou com 50 anos. A gente ouve muito isso, né? Sim. Eu já estou com 50 anos, já estou com 60, é hora de desacelerar. Falo, não é hora de desacelerar. A vida que você tem é a vida que você quer, ou você simplesmente aceita a vida que você tem porque você escolheu ficar na inércia? Se for a vida que você quer, ótimo. Mas e aí? Porque a minha ainda não é. E não é financeiramente falando, não é pelo dinheiro, né? É por amor e por querer ser útil, querer continuar sendo útil. Eu falo assim que durante muitos anos eu fiquei restrita a ser mãe, né? Meu casamento acabou, minhas crianças eram muito pequenas, eu tinha um menino de 6 e um de 3 anos, então eu tive que ser pai e mãe, né? Que encarar vidas para colocar o sustento dentro de casa. E aí eu vi eles crescendo, o mais velho já é formado, tem a vida dele, ganha muito bem, graças a Deus, o mais novo está formando agora. E eu acho que isso que me levou a buscar mais coisas, né? Gente, vamos ajudar outras pessoas, vamos ajudar outras mulheres a sair da inércia, a querer mais, né? E a questão também de ficar restrita a um contra-cheque sempre me incomodou. Sabe, aquela coisa de ter, caramba, é isso aqui que eu ganho, eu posso fazer isso esse mês? Não, mas para mim fazer aquilo outro, eu vou ter que economizar 2 meses, porque agora não dá. Isso me incomodou. E a única forma de você escalar a sua renda mensalmente é empreendendo, né? Então, eu posso empreender, eu tinha tempo para empreender depois que eu terminei minha faculdade, eu tinha esses 3 dias de folga, já não estava mais fazendo faculdade, meus filhos já estão criados, meu mais novo tem 25 anos, então, bora fazer mais coisas? Olha, aí eu falei para você de um motivo pelo qual eu estava vendo você como uma grande inspiração. O ponto 2 é sobre propósito, que é o que nos une. Quem senta nessa mesa aqui é porque os propósitos, eles estão conectados, né? E eu acho o máximo a forma como você conduz o teu, que é realmente sendo inspiração para mulheres, seja com a forma como você cuida da sua saúde, como você cuida do teu corpo e como você cuida da tua mente. Porque você não tem um trabalho fácil, é um trabalho desafiador. A gente sabe dos desafios de que é ser um policial no Brasil, então não é fácil. E você tem um contraste muito grande de que forma que você foi trabalhando dificuldades, não só, que eu imagino, do seu trabalho, mas da sua vida, se cuidando do teu corpo, cuidando da tua mente.
E aí você virou uma figura de inspiração para mulheres. E de que forma você podia inspirar ainda mais, independente do corpo que elas possuem, independente do que elas sejam? Vamos cuidar do externo também, porque ele impacta no interno. Vamos para academia, mas não vamos feia, não bota aquela blusinha de político, não. Vamos botar uma roupa bonita. Porque, gente, olha só, aqui no Sim. Instagram dela, e eu já quero vários lookinhos, hein? Pelo amor de Deus, cada coisa linda. E o teu propósito, ele é de inspirar essas mulheres a se cuidarem, a serem mais do que é o que eu acho, que eu vejo, Sim. é o que eu estou sentindo. Se eu estiver errada, você me corrige, você fala do teu, porque cada um tem o seu. O seu. Mas eles se unem de certa forma. Sim. Então, é muito lindo. Parabéns pelo que você está fazendo. Eu não tenho dúvidas do que você vai continuar fazendo, o que você vai fazer lá na frente. Show de bola. Sobre o propósito, eu já quero deixar para a Flávia, porque eu sei que isso te move também. Isso. Bom, eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E dentre esses propósitos, ele uniu a mim e a Lene. O ano passado foi um grato presente da espiritualidade, eu digo, quando eu encontrei a Lene em São Paulo, num evento que nós duas participamos. E desde então, a gente não desgrudou mais uma da outra. A amizade surgiu e dentre a amizade também o propósito de trabalharmos e de empreendermos juntas. Olha! Através da Pharmacy, que é uma empresa turca que chegou ao Brasil recentemente. Nós estamos aqui no Rio também para esse evento que vai acontecer amanhã. Vai ser inaugurado aqui no Rio a Arena Pharmacy. E quando eu coloquei esse propósito dentro do meu projeto de educação financeira, foi porque eu tive uma experiência de 15 dias. Eu tirei 15 dias para ouvir pessoas. Eu fiz publicações no meu Instagram voltado para a questão de endividamento. E várias pessoas me abordaram pelo direct e eu tirei 15 dias para ouvir essas pessoas. Como que eu poderia conduzir o meu trabalho auxiliando essas pessoas endividadas? E percebi que só a educação do comportamento financeiro não seria o suficiente para transformar essas vidas. E nesse momento apareceu a Pharmacy, eu fui abordada, trazendo a oportunidade de transformação de vidas também, através dessa empresa que estaria chegando ao Brasil. Quando eu vi o projeto, a princípio eu falei, não tem nada a ver com o que eu trabalho. Num segundo momento, eu parei para avaliar, escutei a minha intuição e falei assim, não, Flávia, você precisa ofertar para as pessoas que te seguem, não somente a mudança do comportamento, mas também uma oportunidade de empreender com produtos que estão chegando ao Brasil, uma empresa sólida na Europa, uma empresa que constitui produtos de excelente qualidade e que trabalha com a parte de marketing de relacionamentos, aonde você, se associando a essa empresa, você vai poder montar uma equipe e proporcionar a essas pessoas o empreendedorismo. Abrir um negócio no digital ou nos seus relacionamentos, onde elas conseguirão ter fonte de renda extra. Porque um dos motivos do meu trabalho, das pontes do meu trabalho se você tem uma renda, e essa renda hoje, depois da gente fazer todo o trabalho de saneamento, de olhar para o seu eu financeiro, não é o suficiente para manter o seu padrão de vida, já eliminamos todos os excessos, é fundamental agora que você busque outras fontes de renda, aumente a vazão de entrada. Porque não adianta você ter uma vazão de entrada pequena e a sua despesa ser grande. Então, você precisa aumentar essa vazão de entrada da fonte de renda. E quanto mais fontes de renda você tiver, melhor. Por quê? Você vai colocar o dinheiro também a trabalhar para você, através dessas outras fontes de renda. Você não precisa estar 100% do seu tempo ali dedicado àquilo, mas vai ter fontes de renda onde vai estar pingando, caindo recursos para você. E eu vi na Pharmacy essa oportunidade. E abordei a Lene, como abordei outras pessoas também do meu círculo de relacionamento, mostrando essa possibilidade, essa oportunidade de trabalho, de montar a sua própria equipe, de empreender com uma empresa sólida que está apostando no Brasil e trazendo oportunidade de transformação de vida.
O propósito da Farmasi se associou ao meu, que também é transformação de vida através da organização financeira. E a fonte de renda extra faz parte também. E aí, quando eu comecei a abordar as pessoas do meu círculo de relacionamentos, a Lene foi uma que de cara ela falou assim: Flávia, tem tudo a ver com o meu propósito. Sim. Com a galera da academia a qual eu me relaciono, porque os produtos iniciais que chegariam ao Brasil em março eram nutracêuticos. Agora está chegando a parte de cosméticos, a partir de amanhã. Então, a Lene, ela falou assim, toda essa suplementação alimentar eu utilizo, Flávia. Eu quero fazer parte desse negócio, sim. Então, ela hoje é minha sócia e parceira aí nesse empreendedorismo. E a gente vem trabalhando fortemente a divulgação da Farmasi e da possibilidade que ela traz às pessoas de ter essa renda, de empreender, de montar sua própria equipe e desenvolver um trabalho bacana com produtos de excelente qualidade, com uma empresa forte que chega ao Brasil aí para trazer essa oportunidade aos brasileiros que querem realmente sair das dívidas e alcançar uma vida mais estável, mais equilibrada. Olha, sensacional. Eu vou sentindo aqui, tá, gente? E eu trouxe a questão do propósito, conforme ela foi falando, estava gritando aqui em mim. E saber que não só pessoas se conectam com pessoas, né? Realmente sentir que Deus não une pessoas, une propósitos. Vocês acabam de trazer a prova disso. É muito legal ver que vocês estão juntas numa empreitada. Tenho certeza que vocês vão contribuir ainda mais do que vocês já contribuem para a transformação de pessoas e de empreendedores. Olha, até aqui já está demais, não tá? Então você não perde por esperar o próximo bloco. Porque agora a gente precisa dar espaço para você que tem muita vontade de produzir, de ter um podcast assim como o nosso. Vai passar na sua tela o QR Code da produtora Quatri, que é responsável por fazer podcast como Impúria. E se você tem esse interesse, faz aí contato, que eles vão te passar as informações e tudo que for necessário para a produção de um podcast. Muito bom. Modéstia à parte como o nosso, que é o Impúria Pod, tá bem? Meninas, eu tô, assim, encantada com vocês duas. Eu não iria fazer esse episódio de hoje. Eu tô me sentindo, assim, privilegiada de estar aqui sentada diante de vocês. Mas a gente tem que caminhar. Vamos lá. Porque tem mais algumas coisas que eu quero saber, como uma grande curiosa que sou, tá? Mas eu acredito também que você que tá em casa tá curioso. A gente agora vai entrar numa etapa que eu vou fazer umas perguntas mais bate-pronto, tá? Então, eu pergunto, vocês respondem, vocês desenvolvem, mas de uma forma um pouquinho mais objetiva, mas fiquem à vontade para contribuir e trocar, já que vocês fazem isso de uma forma muito natural. Vou deixar isso acontecer, tá? Lene, eu quero saber de você. O que você faz para se manter positiva e motivada nos momentos de desafio? Eu invisto muito em autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que o meu dia ele é toda uma agendinha, né? E eu cuido de mim por um todo, porque não adianta você cuidar só da estética do corpo e não cuidar da saúde interna e não cuidar também da saúde mental. Então, é um conjunto. E eu escolhi envelhecer bem. Então, eu leio muito e eu aprendi a ter o controle da minha mente, né? Sou eu que estou no comando. Então, quando a mente começa a divagar, começa a querer vir sentimentos que não são legais, rapidamente a minha razão combate o meu ego, porque isso são manifestações do ego e são coisas que eu não aceito e eu realmente não me permito. Isso é real, eu não me permito. Às vezes, eu costumo dizer que às vezes chega... A gente que é mulher, né? Tem dia... A sua vida tá ótima, tá tudo maravilhoso, mas tem dia que você acorda, pô, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, e você não consegue explicar, né, humanamente, mas a gente sabe que são nossos hormônios. Exato. Só que, assim, autoconhecimento é muito importante.
Então, quando Uau. você se autoconhece, você consegue definir aonde estão os ciclos que você precisa dar um pouquinho mais de atenção. E eu combato, eu aprendi. Eu falo que o controle da mente é tudo na vida da gente. Porque tudo na vida da gente nasce primeiro aqui dentro. É daqui que se manifesta aqui fora. Então, até o seu bem-estar, ele precisa nascer aqui dentro primeiro, porque às vezes mente e corpo não querem combinar muito bem, não. E aí você tem que lutar e combater. Aí Então, você me pegou. Isso é o que eu gosto de falar e eu tô feliz demais de você que tá aí assistindo, você tá ouvindo isso. eu digo que tem dia que chega à noite, parece assim, que eu estava num ringue de luta, de tão cansada que eu me sinto por ter travado uma batalha o dia todo comigo mesma. Porque o meu corpo quer uma coisa, mas a minha mente sabe o que precisa ser feito, sabe o que é melhor para o todo, e é naquela posição que eu escolho ficar. E pode vir para a guerra, porque eu enfrento. Olha, esse é o desafio. Quando a gente percebe que o poder que a gente tem tá na nossa mente e que só a gente, na verdade, tem esse controle, é tudo. Eu trabalho com mentalidade, eu sou trainer em programação neurolinguística e conforme eu já me conhecia, já tinha feito outros processos de autoconhecimento, mas essa ferramenta, para mim, ela foi um divisor de águas. Quando a gente passa a entender realmente como a nossa mente controla tudo e que o poder de transformação está nela, tudo muda, né? Então, desde o estado emocional, da gente estar se sentindo cabisbaixo, o que está acontecendo para eu estar daquela forma? E que acaba gerando sintomas no nosso corpo, desde uma dor de cabeça, a uma dor de estômago, a uma dor em algum lugar, né? E quando a gente entende o que está acontecendo e o poder que a gente tem de mudar, não só o que a gente está sentindo, mas o que a gente está sentindo, isso é muito poderoso. Ontem eu estava falando justamente sobre isso. Me perguntaram assim, Tamires, se você consegue recomendar alguma estratégia para alguém que tem alguma dificuldade de gravar vídeos? Eu falei, eu trabalho muito com esse público. Sim. Trabalho justamente com isso, com pessoas que têm travas, seja para gravar, para fazer alguma coisa que gostaria de fazer e não entende. Ela não entende porque o comando, o padrão, está instalado na mente. A gente tem que ressignificar isso para que a pessoa consiga desenvolver. E existem ferramentas que são mais complexas para a gente destravar a pessoa. Mas existem coisas simples que a gente pode utilizar. Por exemplo, uma música. A gente pode colocar uma música para a gente atingir um estado emocional que a gente gostaria. Então, se a gente está triste, cabisbaixo, a gente pode colocar uma música animada, uma música que a gente gosta, que a gente vai atingir um outro estado emocional. Sim. Então, quando a gente se conhece o suficiente para entender que recursos simples, como uma música, ou de você fazer alguma outra coisa, vai te deixar melhor e fazer com que você enfrente os momentos desafiadores de uma forma de forma mais qualitativa, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais fluida, isso é muito poderoso. Eu já quero deixar para a Flávia também, porque acho que essa pergunta é a cara dela. Não ia repetir, mas eu quero saber de você. O que você faz para se manter positiva e motivada nos momentos de desafio? Olha, como a própria Lene disse, né, o autoconhecimento, eu venho num despertar de autoconhecimento e espiritual, que tem me permitido um melhor equilíbrio nesse último ano, principalmente. E me conhecer através da gamificação foi algo que transformou para mim esse último ano de vida. Eu passei por uma série de situações muito difíceis, que para mim foram extremamente desafiadoras, e eu fui buscar o autoconhecimento através da gamificação. Hoje é uma ferramenta que, sempre que eu me deparo com alguma situação, algum incômodo dentro de mim, e que eu não consigo identificar o motivo, eu recorro a essas ferramentas. E que deu muito certo para mim. O nome de uma delas chama Mahalila. Maravilhoso, e tem um poder tremendo de me fazer olhar para as minhas emoções e destravar aquilo que eu não estou enxergando. Eu utilizo dessas ferramentas, tem um jogo que chama o Jogo da Transformação, também muito poderoso para mim.
E à medida que eu fui avançando na gamificação para entender as minhas causas e olhar para as minhas feridas, entender a dor da minha criança interior, o que estava pegando ali, que eu não estava tendo consciência, isso foi me trazendo um autoconhecimento com autorresponsabilidade muito grande para ressignificar aquilo que estava me trazendo muitas dores e muitas vezes impactando até no meu físico. E para mim isso tem sido transformador. Então, unir a questão do despertar espiritual com o autoconhecimento através da autorresponsabilidade, me posicionar perante as situações da minha vida de forma adequada, tem sido transformador para mim. Então, eu tenho utilizado dessas práticas junto com a prática de ir para a natureza, é algo também que me traz para a mente uma tranquilidade, um equilíbrio muito grande. Eu tenho uma conexão muito forte com a natureza. E isso também é autoconhecimento, porque eu não tinha isso, eu sabia que eu tinha necessidade quando eu não estava bem, quando eu estava muito estressada, que eu precisava estar no meio do verde, mas não tinha consciência do porquê. Hoje eu sei que pelo menos 3 vezes na semana eu preciso colocar o meu pé na terra, eu preciso colocar minha mão na terra, eu preciso meditar em meio à natureza, me conectar com os animais. Isso me traz uma saúde mental fora do normal, me equilibra para que eu consiga tratar os assuntos do meu dia a dia. Então, o autoconhecimento, você entender aquilo que te faz bem para a mente, para o corpo e para o espírito, é fundamental. Fora o físico, que a gente corre aí para a academia e tenta colocar aí o físico em dia, entendeu? Mas você equilibrar esses 4 pilares, ele é muito importante. Tem que ser o conjunto, O né? conjunto. É tudo. Lene, agora eu quero saber de você. Qual foi o momento mais emocionante ou memorável da sua vida até hoje? Pode ser da vida pessoal, que é o que me marcou e vai Claro. me marcar para sempre. Quando meu filho mais velho, que hoje está com 28 anos, ele estava com 12 anos e ele teve dengue hemorrágica. Eu fiquei internada, ele ficou internado, eu fiquei com ele no hospital 12 dias. E eu vi o meu filho morrendo na minha frente, porque ele chegou num ponto que ele já estava minando sangue. Cada fiozinho de cabelo era um pontinho que sangrava. E você olhava para ele, ele estava muito bem, mas só que toda vez que ele tentava conversar fisicamente, o rosto dele, ele estava em paz quando você olhava para ele. Mas se ele tentasse balbuciar alguma palavra, ele engasgava e cuspia bola de sangue. E as pediatras todos os dias conversavam comigo, falando que eu me preparasse para o pior, porque o meu filho não reagia a nenhuma medicação. Aí, no 12º dia, que meu filho estava internado de manhã, tiraram sangue... tiraram sangue de manhã para ver as plaquetas. E aí a enfermeira, a médica me chamou, a pediatra que estava de plantão no hospital, me chamou na sala dela para me dar o resultado. E de cabeça, eu me lembro até hoje, eu entrei na sala dela, ela de cabeça baixa, com papel na mão, olhou para mim e falou: mãe, nós aqui no hospital não temos mais nada que a gente possa fazer pelo seu filho. Nenhuma medicação, o organismo dele reage. A gente já tentou tudo o que existia para poder salvar a vida dele. Não tem mais nada que a gente possa fazer. E nisso, todos os dias, eu chorava muito, só que eu nunca chorava na frente dele, porque na frente dele eu pedia a Deus para me dar forças, porque eu tinha que estar forte. Quando eu não aguentava, eu corria para o banheiro, colocava o meu joelho no chão e me debulhava em lágrimas. E o tempo todo eu falava, Deus, meu filho, não leva meu filho tem só 12 anos, deixa ele ficar comigo, o que vai ser de mim sem ele na minha vida? Essa era a minha oração. No dia que a doutora me deu esse diagnóstico, eu orei diferente. Eu fui para o banheiro, ajoelhei. O banheiro era pequenininho, eu me ajoelhava do lado do vaso. Aí chorei. Aí depois eu falei, Senhor, eu entendo que seja feita a sua vontade. O Senhor me deu, o Senhor pode levar. Eu não vou mais pedir para o Senhor deixar o meu filho crescer junto comigo. A única coisa que eu vou te pedir agora, me fortalece e me sustenta, porque eu não sei se eu vou suportar a ausência dele. E voltei para o quarto. E o sangue era coletado 2 vezes no dia, né? E aí, naquele mesmo dia, à tarde, depois do almoço, coletaram o sangue de novo no meu filho.
né? E já não estava, do nada melhorou a aparência, minava, mas ainda bem pouquinho, melhorou a aparência. E aí a pediatra nem me chamou na sala, depois que pegou o resultado, pediatra da tarde, chegou no quarto sorrindo, com o exame na mão, e falou: mãe, eu não consigo, não tem como te explicar o que aconteceu, mas as plaquetas do seu filho subiram numa velocidade que não tem explicação. Se tudo continuar do jeito que tá, ele vai embora ainda hoje. 6 horas da tarde a gente vai colher o sangue de novo. Se continuar subindo, ele vai para casa. 6 horas da tarde, colher o sangue de novo. 7 e pouco da noite, meu filho recebeu alta. E a recomendação dela: mãe, seu filho teve alta, ele vai ficar 15 dias sem ir para a escola, você vai trazer ele aqui todos os dias para a gente repetir o exame. Se baixar de novo, a gente interna de novo. Não pode fazer esforço físico, que ele fique deitado. Fui para casa com esse menino, cheguei em casa umas 8 horas, 8 e pouco da noite, morava no 4º andar. Quem disse que eu aguentei segurar esse menino dentro do apartamento? Desceu para o pátio, corre para lá, corre para cá, brinca. No outro dia de manhã, levei para o hospital, coletou exame, parece que nunca esteve doente na vida. Nossa. Então, assim, eu experimentei um milagre. E durante anos da minha vida, toda vez que eu lembrava, que eu tentava falar sobre isso, eu não conseguia contar a história toda, porque eu me debulhava em lágrimas. Hoje eu já não choro mais e é um momento que me marcou para sempre, né? Deus permitiu que o meu filho ficasse comigo, mas ele permitiu no momento que eu não fui egoísta, no momento que eu aceitei a vontade dele, né? E eu sou muito grata. Uau, eu tô muito forte, tô emocionada porque além do relato de um milagre, de uma mãe que mesmo em meia dor foi generosa, me remeteu a histórias pessoais. Meu filho nasceu de forma prematura, ele ficou 6 meses internado. 4 meses internado, nasceu de 6 meses, ficou 4 meses internado. Tá embolando agora as palavras depois que você falou. E é muito difícil a gente ver o nosso filho no hospital. E mesmo com o nosso amor, com a nossa fé, a gente não tem o poder de fazer absolutamente nada. É uma impotência que você fica ali, só te resta orar e pedir a Deus misericórdia. Orar. Porque a gente não pode fazer nada nesse momento. E a gente sente um desejo tão grande de sentir a dor dele, né? Exato, a gente pede para estar no lugar, porque com ele, não comigo, sabe? O meu filho, durante a internação, ele quase morreu 2 vezes. Ele teve 2 episódios, assim, muito difíceis. Teve uma noite que eu fui preparada para o pior também. E quando eu cheguei no dia seguinte, o milagre tinha sido operado, sabe? Meu filho é um sobrevivente, assim como o seu. Mas o mais lindo disso tudo foi, de alguma forma, ver, não sei nem se seu filho tem a compreensão disso, mas a forma como ele ressignificou esse episódio na vida dele, porque hoje em dia ele está se formando como médico, né, que você falou. Não é esse não, foi não o mais velho. Esse? O meu mais velho, ele é farmacêutico. Mas é da área da saúde? É da área da saúde. Então tá tudo bem. É da área da saúde. O mais Isso novo, que é muito bonito, o mais sabe? novo que é médico. Toda a história e a superação, o milagre, e ouvir tudo isso. Obrigada por compartilhar. Agora eu quero saber da Flávia. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? E como ele influenciou a sua vida? Olha, o melhor conselho foi o meu pai quem me deu. Durante toda a minha adolescência, ele sempre me disse que ele não tinha nada para me oferecer a não ser educação. E que eu agarrasse com unhas e dentes as oportunidades que ele estava me ofertando naquele momento. Porque a única coisa que poderia transformar a minha vida seria isso. E esse conselho e essa batida na tecla dele e cobrança ao longo da minha vida, por um momento começou a pesar para mim. Mas hoje, quando eu olho para trás e vejo a minha história, a minha jornada, eu sou muito grata ao meu pai, por ele sempre ter incentivado o estudo, sempre ter incentivado a educação na minha vida. Porque se eu conseguir conquistar e chegar aonde eu cheguei,
foi em virtude disso que ele me proporcionou. Ele sempre me disse: minha filha, eu não tenho dinheiro, eu não vou deixar dinheiro para nenhum de vocês. Na verdade, o que ele deixou foi dívidas. Mas ele me deu algo muito precioso, que foi essa vontade de estudar, essa vontade de me superar. E ele sempre falava assim: tudo que você se propor na vida, faça o melhor. Seja a melhor. E o conhecimento que você adquirir, ninguém vai te tirar. Então, essas palavras do meu pai esteve comigo durante toda a minha vida e hoje elas ecoam dentro de mim. Então, foi o melhor conselho que um pai poderia dar para uma filha. E eu sou muito grata a isso. Gente, vocês querem fazer a pensadora chorar? Porque hoje eu tô me controlando aqui. Porque cada coisa que vocês estão falando tá me remetendo a alguma memória, alguma pessoa. Eu não quero ser aquela pessoa que vocês falam uma coisa que eu quero trazer, eu também. Mas não tem como. Você perdeu seu pai pra Covid, eu também perdi minha mãe pra Covid. E a minha mãe, ela era professora e pedagoga. Mas quem era a mãe da minha mãe? Era uma analfabeta. Minha avó não teve oportunidade de estudar. E a minha mãe teve muito incentivo do pai dela de estudar, sabe? E minha mãe, ela incentivou e inspirou eu e a minha irmã com elogios semelhantes ao que você ouviu do seu pai. Minhas filhas, estudem, para vocês não dependerem de ninguém. E minha mãe se foi e também deixou dívidas. Mas toda a instrução educacional que ela incentivou e que eu busquei por conta própria foi o que me fez conseguir lidar com não só os desafios do luto, das perdas e da ausência, mas também com esses desafios financeiros que me foram deixados. Eu também fiquei 1 ano e meio para pagar as dívidas, resolvendo tudo com as pessoas. E hoje ainda não alcancei todo o meu objetivo financeiro, eu estou muito longe, na verdade, mas eu sei que eu vou, porque eu guardo com muito carinho os conselhos que eu recebi. E o que eu quero deixar para o meu filho é conselhos que ele pode levar para a vida dele. E assim eu senti que eu estou deixando um legado, sabe? Porque o que a gente faz, o que a gente inspira, vai muito além da gente estar fazendo algo para agora. Sim. É algo que é para reverberar pela vida. E isso é o legado, sabe? Então, o que eu vejo de vocês, eu quero até me colocar nisso, de nós, com essa intenção. Então, de muito respeito às pessoas que nos trouxeram ao mundo até aqui. E que nos trouxeram até aqui. Nossa ancestralidade que contribuiu, né, que arou a terra para que nós chegássemos até aqui. De alguma forma, eles lançaram sementes, essas sementes germinaram, cresceram, estamos nós aqui hoje, trazendo todo o conselho que eles nos deram ao longo da vida e trazendo transformação, de alguma forma, para a vida de outras pessoas e principalmente para os nossos filhos, que são as nossas sementes, são o nosso próprio legado. É sobre isso. Lá em casa, você foi a sua mãe, né? Então, na minha casa também. Eu sou do interior, né? Eu nasci no interior, eu venho de uma família muito pobre, né? E o meu pai, ele só tinha uma preocupação, mão de obra para trabalhar na roça. Então, ele nunca incentivou e nem nunca se esforçou para filho estudar. E a minha mãe, ela não é viva hoje mais, já foi morar no céu também, e ela tinha uma preocupação muito grande comigo e com a minha irmã, mais do que com os meninos, né? E ela sempre falava, minha filha, construa sua vida. Ela que incentivou para a gente estudar, não dependa de homem. Ela falava assim, não dependa de homem, seja independente, né? Porque aí você vai ser feliz de verdade, porque você vai estar aonde você quiser ficar. Você não vai ser obrigada a ficar em lugar nenhum por dependência de ninguém. Então, a minha mãe, que sempre deu esse conselho para nós. Sensacional. Ouvir tudo isso, sentir tudo isso que a gente está sentindo. Eu espero que vocês estejam sentindo que a emoção tá fluindo aqui, gente. A emoção tá à flor da pele aqui hoje.
E seguindo com você, Helene, caminhando para o final, eu quero saber onde você se vê daqui a 10 anos. Fizemos esse exercício Hoje ela me perguntou. Gente, o que está acontecendo aqui Perguntou, hoje? Flavinha, me fala uma coisa. Como vê? você se vê daqui a 10 anos? Isso! Daqui a 10 anos, eu me vejo e peço a Deus isso, né? Tudo que eu sonho, tudo que eu não quero só para mim, né? Eu quero fazer a diferença não só na minha família, eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas. E as mulheres, de um modo muito especial, elas são muito carentes, né? A gente ainda vive o resquício que a tendência é mudar com o passar dos anos, mas a gente ainda vive um legado de uma educação patriarcal, de uma mulher que precisa ser submissa, ser dependente, né? Lá atrás eu cresci nessa educação. O meu pai nunca se preocupou com a gente estudar, por quê? Quando solteira, você depende do pai, então você vai casar para ter um marido para cuidar de você, para te sustentar. E então, assim, daqui a 10 anos eu me vejo impactando vidas. É isso que eu desejo, é isso que eu quero e é lá que eu vou estar. E eu não tenho dúvidas disso. E você, Flávia? Respondendo, né? Hoje eu comentei isso com a Lene. Eu estou num processo de realmente de transformação interna, porque toda transformação ela vem de dentro para fora. E eu estou num processo de metamorfose já há algum tempo. E hoje eu olho para trás, há um ano atrás, o jeito que eu estava e como eu me encontro hoje, mais fortalecida. Eu entendo que eu estou num processo de transformação, onde a minha intenção daqui a 5, daqui a 10 anos é realmente estar impactando a maior quantidade de vidas possíveis através da minha própria vida, através da minha própria história. Então, à medida que eu for vivenciando e construindo essa jornada, eu vou construir essa jornada junto com outras pessoas. Então, essa transformação, ela não é só minha, ela vai ser de várias pessoas. Então, esse é meu propósito, transformar não somente a minha vida, mas a vida de outras pessoas. E o quanto mais pessoas eu conseguir impactar através das mídias sociais, através da minha palavra, o dom que eu tenho, que foi dado por Deus, que é falar e ter a possibilidade de impactar a outras vidas através da minha fala, do meu conhecimento, é isso que eu quero. Estou disposta, estou a serviço. Então, é servir e impactar vidas para melhor. É sobre transbordar. Transbordar. Este é o transbordar da minha vida, a vida alheia. Uau. Olha, queria dizer que eu tô, assim, meu coração cheio. Eu tô muito grata de estar aqui. Muito grata de estar aqui, de ter a oportunidade de conhecer vocês, de verdade. Eu tô sem palavras pra gente. E eu já vou deixar a deixa para vocês. A deixa foi ótimo. Agora o espaço para vocês. A gente está realmente finalizando agora. Então, com todo já o ensinamento que vocês passaram até aqui, eu quero pedir uma última coisa. Que vocês deem um conselho para quem está nos assistindo. Se vocês quiserem olhar para mim, pode olhar. Se quiser olhar para a câmera, olha. Mas deixem um conselho para as empreendedoras, para as mulheres, para quem estiver assistindo a gente. Vai lá, Lene. Eu vou convidar todos vocês que estão assistindo a fazer um exercício que eu faço sempre e que a gente falou aqui. Se olhem no espelho, numa posição de reflexão e se faça uma pergunta. Você vive a vida que quer ou aceita a vida que tem? E quando eu digo isso, é em todos os sentidos, emocionalmente falando, financeiramente falando e fisicamente falando e na questão de saúde. Gente, nós estamos nessa vida para viver a vida que a gente quer. Então, se você não vive a vida que quer, busque os meios para poder melhorar aonde precisa. Busque autoconhecimento, leia todos os dias. Algo que eu procuro fazer é colocar na minha rotina diária, todo dia, uma coisa nova, que seja uma leitura, que seja um vídeo, e buscar melhorar todos os dias.
E a gente melhorando, a gente transborda na vida de outras pessoas. Porque todos nós nascemos, estamos aqui para ter vida em abundância. Então, a gente precisa viver da melhor forma, e é esse o conselho que eu deixo. Não sejam conformados, transformem, porque a gente transforma a vida da gente no momento que a gente realmente quiser. Lene, muitíssimo obrigada pela sua presença, de ter vindo de outro estado para cá, para compartilhar tudo isso que você fez aqui hoje com quem está nos assistindo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou saindo daqui diferente do que eu entrei, porque eu aprendi muito também com vocês duas, e essa troca ela é muito enriquecedora. Muito obrigada, toda a gratidão. Obrigada. Agora, Flávia, que conselho você dá para quem está nos assistindo? Se quiser, pode olhar para a câmera também. Bom, o conselho que eu posso dar nesse momento, a única pessoa que pode mudar a sua realidade, a sua vida, é você mesma. Não tem como terceirizar isso a outros. Só você tem o poder de fazer diferente. Então, seguindo o que a Lene disse, se você sente que não está feliz com a vida que está levando, em qualquer que seja a área, procure a transformação. Essa mudança, ela parte de dentro de você. Busque realmente o autoconhecimento, olhe para dentro de si com autorresponsabilidade, porque essa responsabilidade é única e exclusivamente sua, de transformar a realidade que você está vivendo. A vida que você leva foi você que escolheu em decisões que você tomou em algum momento da sua vida que reflete hoje o presente momento. Então, o momento da transformação é agora e só depende de você. Caso você tenha interesse em mudar a sua vida financeira, transformar a sua realidade, siga o meu Instagram, @FlaviaAlvesInvestimentos. Lá eu estou sempre trazendo dicas importantes da mentalidade, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade e de como gerir melhor a sua situação financeira, te levando do momento de escassez a um investidor. Venha comigo, bora crescer e evoluir juntos. Vamos crescer e vamos trilhar uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento financeiro. E eu deixo com vocês um grande abraço, agradeço pela oportunidade, amei estar aqui novamente e sempre que possível pode ter certeza que vai ser um grande prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco do conhecimento e desse despertar financeiro que a gente trabalha, ok? Que honra, Flávia. Eu que Obrigada agradeço por ter pela voltado, oportunidade. de verdade. Obrigada. Só sei agradecer a vocês e a você que ficou aí até o final com a gente. Olha, eu não tenho mais o que falar. Deixe seu comentário aí se você gostou. Se vocês querem a parte 3 com a Flávia, uma parte 2 com a Lene, o que vocês quiserem. Eu quero os comentários de vocês, porque eu sei que vocês vão estar sentindo o que a gente está sentindo aqui, tá? E foi muito bom. Agora, tem mais pela frente. Teremos próximos episódios com outras empreendedoras também maravilhosas e muito brabas. Então, você não perde por esperar. Obrigada até aqui e até a próxima. Até Tchau, mais, tchau. gente. Até mais.